começar o preparativo para a live. Bom dia! Estamos aguardando o horário para o início da nossa live de hoje, em que vamos adorar a Deus juntos, nesse ambiente virtual. E gostaríamos, nesse momento de preparação, de nos colocarmos diante de Deus e preparando nosso coração com oração. Então vamos orar a Deus, vamos agradecer por essa manhã que Ele renova graça, bondade, misericórdia na nossa vida. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom. O Senhor criou todas as coisas com sabedoria, com poder e com graça. O Senhor sustenta toda a criação pela palavra do seu poder. E o Senhor também, por amor de nós, se entregou na sua vida, morte e ressurreição para a nossa salvação. Por isso, nesse domingo, pela manhã, nós reunidos nesse ambiente, te agradecemos, te louvamos e declaramos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe os nossos corações, que o Senhor abençoe a nossa nação e que o Senhor abençoe todas as nações. Para isso, Senhor, desperta teu povo, aviva, Senhor, tua obra nos nossos corações. Nos leva a cada dia, cada vez mais, a crer no Teu Evangelho, a viver de acordo com o Teu Evangelho e a anunciar o Teu Evangelho. Confirma sobre nós a Tua bondade, a Tua fidelidade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós, nesse espírito de oração, vamos continuar ainda mais em alguns momentos. Daqui a alguns minutos nós vamos começar a nossa live. Enquanto isso, a gente está aguardando. Tem mais irmãos e irmãs que estão se chegando. Que nesse dia, nesse domingo que o Senhor nos dá, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e Deus faça resplandecer sobre a tua vida a bondade, a graça e a fidelidade de Deus, em nome de Jesus. E, dando sequência, gostaríamos de fazer uma leitura da palavra de Deus. O tema do nosso culto hoje é oração em tempos de crise. Oração em tempo de crise. E eu queria começar com vocês este momento lendo o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, do verso de número 5 ao verso de número 15. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedir. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Essa linda oração do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a glorificar e a louvar o Pai. Ele nos ensina
a buscar a vontade do Pai. Ele nos ensina a confiar no Pai, na sua provisão e na sua graça. E Ele nos ensina a buscar em todas as coisas a vontade do Pai na terra e no céu. Que Deus nos abençoe, Deus nos abençoe nesse dia que o Senhor nos dá, Deus nos abençoe juntos nessa hora. E para continuar louvando e adorando a Deus, nós queremos cantar agora uns cânticos de louvor a Deus. Vamos louvar a Deus com alegria, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Estamos aqui reunidos hoje virtualmente, né? Mas é bom a gente lembrar que virtual não é o contrário de real. É só apenas o oposto de presencial, né? Então a gente não está reunido presencialmente, fisicamente, mas cada um na sua casa, né? Nós vamos estar reunidos em espírito e adorando ao Senhor em espírito e em verdade nesse momento. Então vamos começar com um cântico de agradecimento, né? Por esse dia lindo, por tudo que o Senhor tem feito, sobretudo pela salvação que há em Cristo Jesus. Agora o próximo hino fala sobre esse brilho, essa luz divina que enche as nossas vidas. Que nessa manhã essa luz de Deus esteja entrando na sua casa, na sua vida e te enchendo a tua alma, como esse hino fala, enche a minha alma a glória dos céus, que a glória do Senhor esteja enchendo a tua vida nessa manhã. Deixar-me, esse convosco.
refúgio, um lugar onde não há medo, Senhor. E nessa manhã te peço, Pai, que o Senhor tire o medo dos corações dos nossos irmãos, todos que estão nos assistindo, que o Senhor tire todo o medo, ansiedade, angústia, Senhor, e que nós possamos descansar em Ti, Senhor. Que o Senhor traga alegria e paz e enche os lares, Senhor, nessa manhã com a Tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Muito bom estarmos juntos nessa manhã para louvar a Deus, meditar na palavra de Deus. Hoje nós gostaríamos de fazer uma reflexão na palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, dos versos 23 até o verso de número 31. A nossa meditação hoje, nosso tema é oração em tempos de crise, oração em tempos de perigo. A igreja primitiva, ela orava, e nós precisamos aprender como Jesus orava, como a igreja das origens também orava. Precisamos aprender a olhar ao redor para a situação em que a gente está atravessando e aprender a orar nesse contexto em que a gente está passando. Por isso eu gostaria de convidar a todos vocês a fazerem comigo essa leitura, Atos capítulo 4, de 23 a 31. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor a ilumine, abençoe nessa hora, na nossa mente e no nosso coração. E que ela seja vida na nossa vida para a tua glória. E em nome de Jesus. Amém. Queremos nessa manhã meditar juntos nesse belo texto da palavra de Deus, que nos ensina uma doutrina, uma teologia maravilhosamente completa sobre a oração. Em primeiro lugar, verso 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Pedro e João foram ao templo de Jerusalém para orar, encontraram um coxo, oraram e aquele homem foi curado. Eles testemunharam o evangelho, mas a guarda do templo os levou aos principais sacerdotes e fariseus, e ali no contexto do templo, as autoridades judaicas ameaçam Pedro e João, que diante deles mesmos novamente testemunham o evangelho. Os liberam, mas antes os ameaçam para que não pregassem mais o nome de Jesus. E eles dizem aquelas palavras imortais: considerem vocês mesmos se convém servir aos homens ou a Deus. Eles demonstraram intrepidez diante do perigo. E é curioso que quando eles saem daquele momento em que foram inquiridos, em que foram ameaçados, qual a primeira coisa que Pedro e João eles fazem? Eles procuram os irmãos. Para quê? Entre outras coisas, procuraram os irmãos para orar.
E aqui um primeiro princípio fundamental e muito importante. Em Mateus capítulo 6, que nós lemos no início, Jesus diz que a gente não deve ficar orando em pé nas praças para ser visto pelos homens, mas orar ao Pai em secreto. Ali Jesus não está dizendo que a gente não deve orar publicamente, orar com as pessoas, muito pelo contrário. Jesus está estabelecendo um contraste entre oração, jejum e esmola, que são feitos para aparecer e para que você se glorifique, mostrando para as pessoas o quanto você é consagrado espiritual, quando acontece exatamente o contrário. Quando você ora para aparecer, você está demonstrando exatamente que não é espiritual e não é maduro espiritualmente. Pedro e João procuram os irmãos e as irmãs para orar. Nós precisamos orar pessoalmente e precisamos orar juntos, coletivamente. Devemos buscar a presença de Deus. Esse é o primeiro princípio fundamental que esse texto nos ensina. Que estejamos juntos na oração, que caminhemos com pessoas com as quais nós oramos constantemente. Em segundo lugar, no verso de número 24, o nosso texto diz o seguinte: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui, os discípulos, eles louvam a Deus. Louvam a Deus pela sua soberania. Louvam a Deus porque Deus é soberano na criação, Ele criou todas as coisas. Louvam a Deus porque Ele é soberano na salvação, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Deus que chama Israel para que, a partir de Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Esse chamado de Deus a Israel, esse chamado de Deus a Abraão e a Israel é realizado e cumprido em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Filho de Davi, é o Senhor e Salvador. Deus é louvado pela criação e é louvado pela sua salvação. E aqui os discípulos também declaram a soberania de Deus e a confiança nessa soberania, como eles vão fazer também na sequência. Quando falam de Herodes e Pôncio Pilatos, afirmam que tudo aconteceu de acordo com a predeterminação de Deus. Ou seja, Deus é soberano, Ele não faz o mal, Ele não se alegra no mal, mas Ele é soberano em tal medida que quer as pessoas acertem ou errem, Ele é capaz de fazer todas as coisas convergirem para que os propósitos dele sejam realizados. Ele não se alegra do mal. Ele afirma: arrependei-vos. Ele afirma: deixem de lado as suas más ações. Mas Ele é soberano, mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, mesmo quando as pessoas não fazem o que deveriam fazer. E essa fé fundamental moveu os discípulos a louvar a Deus e adorar a Deus. A oração tem a ver com essa fé viva que leva a louvar, que leva a adorar e que aponta para o Evangelho. Está fundamentada no Evangelho. Terceiro lugar, versos 25 e 26. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Uma vez alguém me disse o seguinte: orar é falar com Deus. Essa ideia não é errada, mas é incompleta. Não é tudo. A oração não tem a ver apenas com falar com Deus. A oração tem a ver com dialogar com Deus, porque é uma relação de comunhão, é uma relação de presença, na qual nós não apenas falamos, mas nós ouvimos. E a Bíblia conta muitos exemplos desse. Por exemplo, em Atos capítulo 13, na oração, os discípulos ouvem a voz do Senhor. E aqui, os discípulos também. Como é que ouvimos a voz de Deus? Ouvimos a voz de Deus pela Escritura. É importante que a gente aprenda a orar a Escritura. O que é orar a Escritura? Vai desde a prática de ler a palavra de Deus de uma maneira devocional, um coração cativo na presença de Deus, e louvar a Deus à medida em que nós refletimos na sua palavra, e à medida que essa palavra vai tomando forma na nossa vida, quanto também é importante que a gente constantemente
se recorde da palavra de Deus na oração para nos guiar, nos orientar e nos fortalecer. A oração é o momento não apenas de falar com Deus. Na oração também nós ouvimos a sua voz, ouvimos a sua palavra. A oração que os discípulos fazem naquele momento de crise, de perigo, de instabilidade, é uma oração regada a louvor a Deus e regada à palavra de Deus. Não apenas a falar, mas a ouvir o que Deus tem a dizer para a gente. O que Deus tem a dizer para nós nesses dias em que nós estamos passando. Versos de número 27 e 28. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui, os discípulos estão nos lembrando que a oração deve estar firmada no Evangelho. Jesus foi perseguido pelas autoridades, foi condenado injustamente e foi crucificado. Mas ao terceiro dia, graças a Deus, ele ressuscitou, derrotou todos os inimigos. Os discípulos também estavam sendo perseguidos pelas autoridades, estavam em risco real de tortura, de perseguição e de morte. Muitos morreram naquele contexto. E hoje nós vivemos um contexto em que também tem os seus perigos, tem as suas crises e tem os desafios que a gente tem para enfrentar. Nesse sentido, os discípulos olham para Jesus e, olhando para Jesus, eles contemplam a face de um Deus gracioso e misericordioso que sabe qual é a nossa dor e o nosso sofrimento, porque ele se fez homem. Leonardo Boff disse certa vez que Jesus é tão humano, mas tão humano, que só podia ser divino. E isso é verdade. Isso eu concordo com Leonardo Boff. Porque Deus se fez homem em Cristo Jesus. E Ele assumiu a nossa humanidade. Ele assumiu o nosso sofrimento. Para quê? Para que a gente deposite nele a nossa fé e a nossa esperança. Não viva com medo. Confia no teu Senhor. Coloca a tua fé, a tua expectativa no teu Senhor. A oração aponta para o Evangelho. Não apenas o que Jesus sofreu por nós, mas o fato dele ter morrido na cruz pelos nossos pecados, ressuscitado para a nossa salvação. Eles lembram de Jesus e do Evangelho na oração. Nossa oração deve estar sempre firmada no Evangelho. O Evangelho que é a boa notícia do amor, da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Esse Deus que é soberano, que cria de maneira soberana, que sustenta a criação de maneira soberana e que traz salvação, graça, consolo, fortaleza e alegria de maneira soberana. Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus assim se revela no seu Evangelho, para a sua glória. Verso 29 e verso 30. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aqui é um ponto chave no contexto em que nós estamos passando, tá? Nesse contexto em que os discípulos estavam passando de crise, de perigo, risco de morte. Como é que os discípulos oram? Observa que em momento algum os discípulos oram pedindo para que Deus os livre do sofrimento. Os discípulos não pediram para que Deus os livrasse da morte. A preocupação dos discípulos era outra, era mais fundamental. Não que eles quisessem sofrer e não se importassem com a própria vida. É claro que eles amavam a vida, é claro que eles queriam viver, é claro que eles não queriam ser perseguidos. Mas olha, observa o que eles vão orar. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Quantas vezes nesse período aí de quarentena a gente não orou, ó Deus,
nos livra do mal. Ó Deus, traz a nossa família em segurança. Ó Deus, nos livra da morte. Mas quantas vezes nós oramos como os discípulos? Senhor, nesses dias em que estamos passando, nos dá ousadia para anunciarmos a Tua palavra. Nos dá ousadia para anunciar o Teu Evangelho. Quantas vezes nós temos feito essa oração orientada pelo Espírito Santo, como os discípulos fizeram nessa linda oração do Novo Testamento. Senhor, nos dá intrepidez e graça. Olha para as ameaças deles, mas que isso não seja motivo para que a Tua voz se cale nos nossos lábios, para que a gente deixe de anunciar o Teu Evangelho, a Tua palavra. A oração, de acordo com a palavra de Deus, ela aponta não para o perigo, mas ela aponta para a missão, para o chamado que nós temos. Vida de oração conduz à missão. Vida de oração conduz ao Evangelho. Uma vida de oração em Cristo vai conduzir o povo de Deus à vontade de Deus, na terra e no céu. Jesus disse que seja feita a tua vontade na terra e no céu. A oração tem a ver com uma vontade, mas não é a minha, não é a nossa, é a vontade de Deus. Observa a oração de Jesus. No Pai Nosso, Jesus diz: Pai, faça-se a tua vontade na terra e no céu. No Getsêmani, Jesus diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E hoje, Deus nos chama para orarmos como Jesus, e nos chama para orarmos como os discípulos da igreja primitiva, que não estavam tão preocupados com as próprias coisas, antes de estar preocupado com aquilo que pertence a Deus. A oração nos conduz à missão. Gente que ora, mas não crê no Evangelho. Gente que ora, mas não anuncia o Evangelho. Gente que ora, mas não vive de acordo com o Evangelho. Na verdade, está fazendo alguma coisa errada no seu movimento de oração. Está orando errado. Porque a verdadeira oração é em Cristo. A verdadeira oração é na presença de Deus. A verdadeira oração vai nos conduzir à comunhão com Deus, à vontade de Deus, à presença de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos a ser homens e mulheres que amam, porque Ele amou. E porque nós amamos, nós vamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, que nós podemos ajudar. E porque nós amamos, a gente vai fazer a coisa mais importante que a gente possa fazer por alguém. Além de dar pão, além de compartilhar com ele a nossa vida, nós vamos compartilhar a boa notícia do Evangelho. Quem conhece o Evangelho e não testemunha do Evangelho, não tem amado verdadeiramente a Deus e as pessoas. A oração conduz à missão. A oração conduz à vontade de Deus. Finalmente, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Na vida de oração deve nos conduzir a essa presença santa e bendita de Deus. Deve nos conduzir a uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de acordo com Jesus. Seguir os seus passos. Amar, perdoar e anunciar a boa notícia do Evangelho do Reino de Deus. O Reino de Deus chegou até nós em Jesus Cristo. Ele está em andamento, mas em breve esse reino vai se consumar. Mas ele já chegou. Se o Espírito de Deus habita na tua vida, o Reino de Deus já chegou sobre ti com poder. E por isso, a oração em nome de Jesus não é uma oração em que a gente determina para Deus em nome de Jesus. A oração em nome de Jesus é uma oração em que nós aprendemos a cada momento e a cada dia tomar a nossa cruz, nos esvaziarmos e nos rendermos à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Isso é oração em nome de Jesus. Essa é a oração que os apóstolos, que os discípulos, eles vêm nos ensinar.
A oração, ela nos leva à comunhão do corpo de Cristo. A oração nos leva ao louvor a Deus e a sua soberania na criação e na salvação. A oração, ela nos leva a ouvir a Deus através da sua voz, através da sua palavra. A oração nos leva e conduz ao Evangelho, está fundamentado no Evangelho. A oração nos chama a não olhar para os perigos e circunstâncias que nós atravessamos, mas olharmos com confiança para Deus e para a sua soberania e para a missão que Ele tem para a gente. E a oração finalmente nos leva à prática da missão. Ela nos envia a viver como Jesus nos chama. Por isso, essa linda oração do Novo Testamento nos desafia nesses dias em que nós estamos vivendo, a orar como Jesus e a orar como os discípulos da igreja primitiva. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, para que nesses dias tenhamos intrepidez de anunciar a boa notícia do Evangelho. Por que você tem andado tão ansioso, tão preocupado e com tanto medo? Seja prudente, mas não tenha medo. Seja prudente, mas não deixa de viver uma vida de fé, de alegria e de esperança. Por quê? Porque o risco não é real? Não, o risco é real. Tapa o sol da peneira quem acha que vida de oração é sair da realidade. Os discípulos oraram com os dois pés firmados na realidade. Já ouvi muita gente dizer o seguinte no momento do culto: olha, irmãos, agora deixa os seus problemas lá fora e vamos louvar a Deus. Não deixa o problema lá fora coisa nenhuma. Louva a Deus no meio da dificuldade, louva a Deus no meio do perigo, louva a Deus no meio da crise, porque em toda e qualquer situação Deus é digno de ser louvado. O que você deve colocar para fora não é o teu problema. O que você deve colocar para fora é o medo e a ansiedade que o problema pode causar para você. Mas não deve. E pela graça de Deus, Deus torna acessível para nós uma vida de fé, de confiança e de esperança viva no Evangelho. E para que a gente viva essa vida, é fundamental que a gente venha a viver na presença de Deus, orando a Deus, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e que nesses dias em que Deus nos dá, em que Deus renova a sua graça e a sua misericórdia a cada manhã, nós possamos orar junto com os nossos irmãos e irmãs do passado. Senhor, olha para essa crise em que estamos passando e nos abençoe para que tenhamos intrepidez, coragem e ousadia para crer no Teu Evangelho, para viver de acordo com o Teu Evangelho e para anunciar essa boa nova do Evangelho, na qual nós temos alegria, fé e esperança, para a glória de Deus. E em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Quando os discípulos oraram assim, a terra tremeu. Que nós tenhamos essa fé viva e essa esperança. E que Deus realize milagres para confirmar a palavra dele, que é anunciada e testemunhada. Quer ver milagre? Louva a Deus. Busca a palavra de Deus. Anuncia o Evangelho da boa nova do reino de Deus na cruz e na ressurreição de Jesus. E que Deus nos abençoe a todos. Confirme sobre nós graça, alegria e esperança em nome de Jesus. Queria orar com você mais uma vez. Vamos orar. Senhor, e nessa manhã, na Tua presença, nós nos colocamos, Senhor, com alegria e com gratidão. Porque o Senhor é soberano. Porque no dia alegre o Senhor é bom e é digno de ser louvado. No dia triste, o Senhor é bom e é digno de ser louvado. O Senhor é soberano e é digno de ser louvado sempre. E que nesses dias, Senhor, que estamos passando, seja o Teu louvor que venha encher a nossa mente e o nosso coração. Que seja o Teu louvor que tome o nosso coração e flua nos nossos lábios. Nos abençoa, Senhor, para que juntos, em comunhão nas famílias, comunhão na igreja, mesmo à distância, a gente venha a orar e buscar a Tua face e a Tua presença. Nos abençoa, Senhor,
para que a nossa oração esteja firmada na Tua Palavra, que na oração ouçamos a Tua voz, que na oração venhamos a também ouvir a Tua voz na Tua Palavra. Nos abençoa para que não olhemos para as circunstâncias e para as dificuldades, mas olhemos para a Tua graça, para o Teu Evangelho e para a missão que o Senhor tem nos chamado para a Tua glória. Essa missão é Tua porque o Senhor é amor e o Senhor ama a Tua criação. O Senhor nos dá o privilégio de participarmos dessa obra de amor e graça no Evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que a nossa vida expresse a boa nova do Evangelho. Tem misericórdia de nós para que a gente possa ajudar e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, nos abençoe e aviva a Tua obra, para que, anunciando a Tua palavra, o Senhor confirme a Tua palavra com sinais e prodígios para a Tua glória. Obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, e obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Ti a nossa gratidão, nosso louvor, em nome do Teu Filho amado, do Teu santo servo Jesus. Do Teu Filho amado, que conhece a nossa dor e o nosso sofrimento. E Ele não conhece apenas o risco da morte, mas Ele conheceu a própria morte por amor de nós. Mas louvado seja o Teu nome, Senhor, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e o Senhor derrotou todos os nossos inimigos, e que essa fé, essa esperança guiem a nossa vida, que o Senhor venha lançar fora todo o medo por causa do Teu amor confirmado no Teu Evangelho, que o Teu Espírito Santo venha encher as nossas vidas e nos conduzir ao chamado e à missão que o Senhor tem preparado para nós. Que o Teu nome em todas as coisas seja exaltado e glorificado. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça, a bondade e a fidelidade de Deus seja confirmada sobre as nossas vidas. E que nesse tempo de quarentena que estamos passando, que a gente possa desfrutar de uma vida plena de oração. Oração pessoal, oração também com irmãos e irmãs. Aproveita aí os canais, WhatsApp, Zoom, tá? Facebook, tá? Aproveita as ocasiões, inclusive, para convidar alguns irmãos e irmãs para orarem juntos, para louvar a Deus e para interceder para que Deus avive a sua obra nos nossos corações, para que a gente possa juntos crescer cada vez mais, crendo no Evangelho, vivendo de acordo com o Evangelho e anunciando o Evangelho, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Uma alegria estarmos juntos e uma alegria nos reunirmos para meditar na Palavra de Deus. Eu quero convidar a Daniela agora para fazer a oração final e na sequência nós vamos impetrar a bênção. Eu não combinei nada com ela, está rindo aqui, está pensando onde é que eu vou colocar o violão, tá certo? Mas a Dani agora vai estar orando com a gente, tá? Vamos orar e na sequência nós vamos impetrar a bênção e que Deus abençoe a sua vida. E que essa vida na presença de Deus encha cada dia o seu coração, encha a sua vida e nos conduza à vontade de Deus na terra e no céu, em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa manhã, onde podemos estar reunidos virtualmente, mas no mesmo Espírito, Senhor, te adorando, te cultuando e aprendendo de Ti, Senhor, da Tua Palavra, e que nessa manhã a Tua presença possa ter feito diferença, Senhor, nas nossas vidas, trazendo a Tua alegria, a Tua paz, Senhor, e que possamos, Senhor, não só ouvir essa mensagem, mas praticá-la, Senhor. Possamos levar adiante nas nossas vidas, Senhor, o anúncio do Teu Evangelho, a prática, Senhor, na nossa vida cotidiana, Senhor. Que a nossa vida reflita, Pai, o Teu Evangelho, a Tua glória, Senhor, e que possamos levar adiante essa mensagem, Senhor. Obrigada por mais esse dia, te agradecemos também por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao pastor Márcio. Obrigada porque até aqui o Senhor tem estado com ele, tem guardado sua vida, sua família, tem abençoado o seu ministério e te pedimos que assim continue, Pai, com a sua mão estendida sobre a sua vida, sua família, e em tudo o Senhor o dirija, em tudo o Senhor
o oriente e o abençoa, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Recebam a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que há no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que você tenha um ótimo domingo na presença de Deus. Obrigado aí pelas felicitações de aniversário, tá certo? É uma alegria poder estar passando esse dia em que estou completando 46 anos, né? Junto com vocês, louvando a Deus, adorando a Deus, na presença de Deus e para a glória de Deus. A Deus toda a nossa gratidão, a nossa adoração e que Deus nos abençoe, para que venhamos a dar sempre na sua presença, para que a vontade dele seja feita na terra e no céu. Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo, em nome de Jesus. Amém.